Não podemos negar que uma crise global não é algo que os empresários, em geral, estão preparados para lidar. No atual cenário que nos encontramos com a crise do coronavírus, precisamos pensar em novas estratégias de atuação para manter a saúde da empresa em tempos de crise. Mas pense, qual o real significado da palavra crise? Por que ela nos paralisa, nos amedronta, nos faz sentir insegurança? Para responder este questionamento, vamos buscar entender a etimologia da palavra. Neste bloco, vamos decifrar a palavra crise para compreendermos melhor o seu significado. A palavra crise deriva do grego krisis, que significa separação, mas também pode ser entendida como ação ou a faculdade de distinguir e tomar decisões. Já o verbo krinei significa separar, escolher e julgar. Observando o contexto da etimologia da palavra crise, agora podemos dizer o seu real significado, que é o momento decisivo, difícil de separar, decidir e julgar. Não podemos querer que as coisas mudem, se sempre fazemos o mesmo. A crise é a maior bênção que pode acontecer às pessoas e aos países, porque a crise traz progresso. A criatividade nasce da angústia, assim como o dia nasce da noite escura. É na crise que nascem os inventos, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera a crise se supera a si mesmo sem ter sido superado. Albert Einstein. Agora que você entende o real significado, a etimologia da palavra crise, vamos agora entender duas variações. A primeira é a chamada crise vital do desenvolvimento e a segunda, a crise circunstancial. A primeira ocorre à medida que envelhecemos, quando surgem dificuldades na passagem de uma fase de vida para outra. Elas são inerentes ao desenvolvimento humano. Já as crises circunstanciais originam-se de acontecimentos raros e extraordinários, situações que o indivíduo não tem como controlar. A crise pode ser tão dolorosa quanto útil, variando conforme a gravidade daquilo que afeta ou ocasiona. O significado de um acontecimento, de uma situação inesperada, precisa ser incorporado e integrado à história do sujeito, incorporando-se a uma nova perspectiva de vida. A crise pode levar ao colapso existencial, acarretando vivências de angústia e desamparo, de incapacidade e esgotamento, de falta de perspectiva e de solução. Se ela ultrapassa a capacidade pessoal de reação e adaptação, pode aumentar a vulnerabilidade para o desespero, que passa a ser visto como o único sentimento palpável para a situação insuportável. Preste atenção, não acredite nesse show midiático que jogam em cima de você através das mídias. Tenha a consciência que agora você entende a palavra, suas variações, e agora pode, com firmeza e consistência, tomar melhores iniciativas e decisões estratégicas para este momento atual da pandemia. Este quadro foi criado para estudarmos casos de sucesso que aconteceram em momentos atípicos. O objetivo é avaliar as tomadas de decisões realizadas e torná-las exemplo ou referência para a formulação de estratégias no momento atual. Início dos anos de 1930, o mundo vivia uma destruição de riqueza sem precedentes. Entre 1929 e 1933, o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos encolhera 45%. Milhares de empresas fecharam as portas, bancos, indústrias e negócios rurais reduziram drasticamente suas operações. 1 em cada 4 trabalhadores perdeu o emprego. Mais de 12 milhões de americanos foram colocados na rua.
Em meio a toda turbulência, lá nos arredores da Pensilvânia, o engenheiro Charles Darron era um desses desempregados. Confinado em casa, sem nada para fazer, ele tentava a todo custo distrair os filhos, contando histórias e improvisando brincadeiras. Certo dia, Charles recordou de um passatempo bem interessante enquanto brincava com as crianças. Um jogo divertido, mas com regras complexas que simulavam negociar imóveis por valores fictícios. Pensando em entreter as crianças, ele pegou a toalha da mesa, rabiscou alguns desenhos e ali já começou a diversão. As crianças adoraram. A única pessoa que não gostou muito foi a esposa, que acabou implicando com Charles cada toalha que ficou danificada. Mas, sabiamente, Charles convenceu a esposa que ali podia estar uma grande oportunidade que podia alavancar a família dele e para que eles pudessem sair daquela crise que assolava os Estados Unidos. Charles, percebendo que aquela brincadeira poderia gerar algum trocado para sustentar sua família que passava por momentos difíceis, ele então procurou uma das principais fabricantes de jogos da região, a Parker Brothers. Foi atendido pelos diretores, explicou detalhadamente como funcionava o jogo, mas de início eles disseram que o jogo era chato, que as regras eram complicadas e confusas e isso não ia fazer o mínimo sucesso. Charles saiu arrasado, muito abatido, mas ele pensou e teve uma ideia. Juntou família e vizinhos e foi fabricar o produto por conta própria e vendeu numa lojinha de departamento que tinha na cidade. Fechou um acordo com o dono e então, para surpresa de todos, tudo foi vendido. E olha que ele tinha feito 5.000 unidades. Logo então ele percebeu, nossa, essa é a oportunidade. Mandou fabricar mais 5.000 e não é que vendeu tudo de novo. Então o jogo fez um sucesso estrondoso e adivinha quem chamou ele novamente para aquela conversa? Chamado às pressas pela diretoria da Parker Brothers, Charles recebeu um tratamento bem diferenciado. Os diretores logo o atenderam, dizendo: nossa, que jogo imaginativo! Crianças e adultos jogam junto. Quer produzir com a gente? Ai, como é gostoso ver o arrependimento dessas grandes empresas. Charles, que não é besta, aceitou a proposta. Então o jogo foi fabricado em larga escala. Conquistou não apenas só os Estados Unidos, mas um mundo inteiro. Atualmente, sua criação é produzida em 44 línguas diferentes, presentes em 114 países. Estima-se que mais de 1 bilhão de pessoas já tenham jogado o tão famoso Monopoly. Nossa, são histórias como essa que nos inspiram. Inovar, se reinventar, buscar alternativas e observar a oportunidade. Esses são os insights que podemos tirar dessa história. Mesmo em momentos de adversidade, somos capazes de inovar sem muito recurso. Basta acreditar no sonho e colocar em prática. Não acredita? Quando ele foi fazer o jogo, as primeiras peças foram feitas de partes da casa dele. A toalha de óleo foi usada para pintar o tabuleiro. As peças que representavam aquelas casinhas e os hotéis foram de madeiras retiradas de objetos da própria casa. Os cartões foram escritos à mão. Os tokens, que representavam aquelas pecinhas que representam as pessoas, foram feitas com os pingentes de ferro das filhas. Ou seja, tudo que ele podia fazer, ele fez para realizar seus sonhos, não importando como. O que você tem feito para reinventar a sua empresa? Quais conteúdos você tem estudado? Você está lutando todos os dias para reverter o quadro atual do seu empreendimento? Quantas ideias você já pensou? Quantas reuniões você já teve com a sua equipe? Quais medidas tem tomado para conter os gastos? São perguntas que realmente incomodam, eu sei, mas alguém tem que fazê-las. Não fique chateado ou angustiado se você não consegue responder. Apenas levante e tome a iniciativa. Você não precisa de resiliência nesse momento. Não, isso não é a resposta. Você precisa de mudança.
São as mudanças que irão tirar você, são as mudanças que irão fazer você se mover. Mude! Nesta atividade, escreva 10 problemas causados pela crise ao seu negócio. Para cada problema que você escolheu, descreva 5 possíveis soluções. Para cada solução, você deve buscar 5 conteúdos que possam lhe gerar ideias. Você vai selecionar 2 das melhores ideias que foram encontradas na leitura dos conteúdos e vai colocar em prática. Se a ideia que você escolheu não funcionar, veja o que foi que deu de errado. Reescreva e busque novas alternativas, até encontrar aquela que realmente faça efeito para o seu negócio no momento de crise atual.